E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora? Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa: matar você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Outcast, bate-papo voltado para falar sobre várias coisas da cultura geek, pop e nerd que adoramos, como videogames, jogos, seriados, filmes, entre outras coisas. Inicialmente me apresentando, aqui quem fala é Heraldo, conhecido também por muitos como Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa edição teremos mais uma vez a participação do nosso amigo Júnior. Júnior, se apresenta aí pra galerinha. E aí galera, mais uma vez estou aqui com vocês, espero que vocês gostem desse podcast, que curtam bastante. E é isso, eu estou falando de Brasília, capital, e vamos que vamos. E nessa edição também teremos a participação de um colega aqui, uma participação inédita, diretamente lá de Copacabana, lá da Terra do Sol, da Alegria, das praias do Rio de Janeiro. Hoje teremos aqui o nosso amigo Fábio Almeida, também conhecido por muitos como Fábio Gameful. Fábio, se apresenta aí pra galerinha. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Fábio da cidade do Rio de Janeiro, Copacabana. É uma honra poder estar participando aqui agora e é nóis. O prazer é todo meu, Fábio. Fábio que já vinha aí acompanhando os podcasts, os videocasts que eu venho participando há muito tempo. Então eu espero que ele goste da participação dele aqui no podcast. E nessa edição a gente vai falar aqui sobre The Last of Us, um jogo aí lançado pela Sony, distribuído e publicado pela Naughty Dog. Fez muito sucesso, não só em questão de venda, mas principalmente de críticas. Vamos falar aqui sobre a experiência que a gente teve desse jogo, vamos falar algumas coisas da história dele, alguns elementos, características, as influências que esse jogo teve da cultura pop, não só referente a jogos, mas também a filmes e seriados. Enfim, vamos falar muita coisa sobre The Last of Us. Então vamos lá falar um pouco sobre o universo de The Last of Us. Lançado em 2013 para PlayStation 3 e teve uma versão remaster para o PS4, se eu não me engano, em 2014. The Last of Us foi um sucesso de crítica e vendas. E antes de a gente começar a entrar nesse universo aqui, eu vou pedir para Júnior explicar para nossos ouvintes um pouco da história, da trama desse jogo. Fala um pouco aí, Wright Júnior. Bom, The Last of Us, a princípio você olha, é mais um jogo de zumbi, mais um jogo de não sei o que e tal, desses tipos assim. Mas quando você acaba entrando nesse meio, você vê que não é daquele jeito, né? O jogo se passa num futuro, 2033, se eu não me engano, onde não é um vírus, é um fungo. Um fungo que domina o cérebro da pessoa e faz ela virar um morto-vivo, né? E começa a desenvolver o jogo, né? O jogo, quando foi? Começou em 2013, né? Se passando o jogo e aí ele vai pro futuro, que é em 2033. E o mundo, tipo, foi dominado e tem algumas cidades ainda que ficam com um exército controlando essas cidades para ainda ter a população. E é basicamente isso. Tem o personagem principal, que é o Joel, né? E ele é um contrabandista. E ele quando você começa o jogo, ele tem que fazer uma das missões lá, que aí, durante isso, você conhece a outra protagonista, que é a Ellie.
E o seu objetivo do jogo é levar a Ellie pro outro lado do país. Porque a Ellie, ela foi mordida por dos zumbis e ela não virou nenhum zumbi. Então ela é a base pra cura. Então o seu objetivo é esse. É engraçado que pela história aí que o Júnior falou do jogo, dá a entender que é meio batido, uma história clichê. Só que nesse The Last of Us, a gente vê que as cidades elas são meio que zoneadas, são divididas em zonas de quarentena. Tem a parte onde tem os infectados, que são tipo as zonas vermelhas que tá meio que abandonado pelos seres humanos, e tem algumas partes da cidade que são dominadas por contrabandista, terrorista e pessoas que não apoiam a atitude do governo, porque tem os vagalumes, que é como se fosse um grupo separatista, tem os contrabandistas, que não estão nem do lado nem dos vagalumes e nem do governo, eles estão ali só para extorquir, roubar, contrabandear, entre outras coisas, e tem a parte dos infectados. Então a gente vê que por esse contexto o jogo ele se mostra bastante envolvente, pelo menos no seu enredo, apesar da história principal ser um pouco clichê, pelo menos no meu ponto de vista, onde uma pessoa foi infectada, foi contaminada, só que ela não acabou sendo infectada, e essa pessoa provavelmente tem a cura para todo o mal, chega a ser até um pouco clichê. Agora eu queria saber aqui do Fábio, qual foi as primeiras impressões que ele teve quando jogou The Last of Us? Quando foi que ele jogou? Se ele jogou no lançamento de The Last of Us? E qual foi as primeiras impressões que ele teve sobre o jogo? Então, eu conheci o The Last of Us em 2013, no lançamento, né? Eu fechei, fechei não. Eu conheci ele no lançamento foi o jogo que me fez comprar o PlayStation 3, né? Eu vi ele no YouTube, eu fiquei babando, né? Pela história, o enredo, né? E então, uns 3 meses depois do lançamento, eu comprei o PlayStation 3 para jogar ele. E, e eu comprei o jogo, né, lá e comecei a jogar e eu comecei a ficar imerso naquele universo do jogo, né, aquela história, aquele início do jogo que é bem feito, né, tudo bem orquestrado, tudo a cidade caindo, né, as pessoas sendo atacadas e quando eu fui ver eu já estava no meio do jogo e gostando cada vez mais e ficando preso com os personagens, né, o Joel. Você vê que ele fica bem destruído depois daquele 30 anos depois, né? É, Uhum. 2000 e, e é legal, você vê a evolução do personagem, o gráfico também eu fiquei impressionado. E faz um tempo que eu não jogava um jogo de história, assim como foi o The Last of Us, né? E você, Júnior, quando foi que você jogou The Last of Us e qual foi as primeiras impressões que você teve logo quando você jogou o game? Jogar mesmo foi em 2000 e... Acho que foi eu não lembro quando ele foi lançado pro PlayStation 4, se foi 2014 ou se foi 2015. Ah, foi 2014. Foi 2014, isso. Foi É, quando ele foi lançado para PlayStation 4. Foi quando ele foi lançado para PlayStation 4, foi quando eu joguei. Mas eu tinha zerado o jogo pelo YouTube. Mas é aquilo que o Fábio falou, cara. A história do jogo, você vai se envolvendo e tudo mais, você fica assim, caralho, isso é muito bom. Meu Deus do céu, eu quero mais. Mais, e você fica fissurado. Então, tipo, me apaixonei, cara. Eu vi aquilo e falei, mas eu não vou comprar um PlayStation 3, porque já vai acabar, eu já sabia que ia acabar. E aí eu esperei o PlayStation 4. Quando eles anunciaram The Last of Us PlayStation 4, meu Deus, eu pirei, eu fiquei pulando de alegria em casa, que eu falei, caralho, meu Deus, eu vou jogar esse jogo. Porque ele é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom. O engraçado pegando um pouco aí do que você e o Fábio falou, referente o quão potencial foi o jogo. O Fábio mesmo disse que comprou
por PS3 por causa desse jogo, para jogar esse jogo. E o Júnior, se eu não me engano, acho que comprou o PS4 logo quando saiu esse jogo pro PS4, não foi isso, Júnior? Eu comprei o PlayStation 4. Ele lançou no final de 2013, não foi, se eu não me engano, o PlayStation 4. Eu comprei ele em fevereiro de 2014. O jogo lançou em junho de 2014. Foi que eu comprei no primeiro dia que lançou aqui no Brasil. Assim, não só como aconteceu com o Júnior, mas também com o Fábio, muitas pessoas adquiriram não só o PS4 quanto o PS3 para jogar esse jogo, mostrando o real potencial que The Last of Us é. E aí eu queria puxar um gancho para uma outra coisa. Tipo, The Last of Us ele foi lançado em 2013. Ele apareceu na mídia em 2012, se eu não me engano, acho que foi em uma E3 ou foi antes da E3, foi mostrado um trailer do jogo. E eu lembro que quando o trailer do jogo saiu, a hype do mesmo foi às alturas. E tipo, quando esse jogo saiu, bem um pouco antes de ele sair, ele já tinha um enorme desafio pela frente, porque o estilo de jogo Survival Horror não era mais o mesmo como antigamente, né, de outrora, tipo Resident Evil clássico, Alone in the Dark clássico. E o único jogo de nova geração que ainda mostrava assim um real potencial do Survival Horror, se eu não me engano, acho que foi aquele jogo do Dead Space. Dead Space foi o único jogo da nova geração que mostrou que o Survival Horror ainda estava vivo. E o The Last of Us ele já saiu com. Antes de sair, ele já tinha essa missão de tentar reviver esse jogo clássico e mostrar que ele estava vivo mais do que nunca e não porque tentar revolucionar o mesmo. Eu, diferente do Júnior e do Fábio, eu só vi jogar The Last of Us em 2015. Na época que ele saiu, eu confesso que eu sou uma pessoa meio anti-hype. Se um jogo está muito na hype e as pessoas comentam bastante, eu não sei por quais motivos, mas eu meio que me bloqueio um pouco sobre isso. The Last of Us quando saiu, eu vi alguns trailers, eu vi alguns vídeos, não quis ver todas as fases dele no YouTube como algumas pessoas viram. Eu só quis ver só umas partes para ver se o jogo realmente era isso que todo mundo dizia. As próprias críticas, né, as análises dele bastante alta, a IGN, o Metacritic dele bastante alto, dando 10, dando 9,8, 9,5. Então foi um jogo assim que inicialmente ele teve um impacto muito grande. Agora falando sobre a minha experiência que eu tive logo quando eu joguei esse jogo, realmente foi mais ou menos na pegada que o Fábio falou. Tipo, você joga o jogo e meio que do nada você se dá conta que você meio que faz parte do jogo, por causa do enredo envolvente, por causa da arte design, por causa da história, por causa das ligações dos personagens que a gente vai falar aqui um pouco mais para frente. Só que antes de começar a falar sobre os personagens, falar um pouco mais sobre o jogo, eu queria saber aí do Fábio referente ao visual. Fábio, o que foi que você achou do visual do The Last of Us? O visual. Em 2013 eu fiquei assim impressionado com o que eles conseguiram fazer no PlayStation 3, né? Com aquele gráfico muito bem feito, detalhado, né? Extrair tanto de um hardware tão limitado, né? Né, já fazia o PlayStation 3 no último ano da geração dele, né, antes do PS4. E no ano seguinte, eu comprei ele pro PS4. Eu comprei o PS4 em 2014 e peguei ele de novo, que eu gostei tanto. E, e a diferença gráfica do PS3 e PS4 eu não vi tanta, né? Foi mais alguns detalhes, iluminação, mas resumindo, o detalhe dos inimigos, os personagens, o clima, é tudo muito bem feito. Tudo te deixa muito preso ali naquele mundo, né? Você não fica vendo assim falhas, coisas que possam estragar a tua imersão.
Entende? As pessoas que já jogaram The Last of Us e são amantes da cultura pop, vai ver bastante referência de filmes como Eu Sou a Lenda, é, filmes relacionados a Apocalipse. Não é isso, Júnior? Porque eu mesmo, quando joguei The Last of Us, eu vi muitos cenários ali que me lembrou bastante a epidemia, que me lembrou bastante Extermínio, me lembrou bastante Eu Sou a Lenda. Você também teve essa impressão, Júnior, de que alguns cenários desse jogo te lembrou alguns filmes da cultura pop? Sim, sim. O, o jogo tem muito disso, né? Os cenários que você vai passando no jogo, ele mostra isso, aquela decadência mesmo, igual você vê em filme. Ah, a parada tá deserta, só tem você lá e você tem que se virar, entendeu? Achar suprimento, achar tudo. O jogo te bota nesse meio, que é pra você realmente viver um apocalipse. Senão, não teria contexto de você estar jogando um jogo pra não viver ele. Então, o The Last of Us ele traz muito isso. Ele quer te botar no jogo de qualquer jeito e ele faz isso muito bem feito. É como o Fábio falou, os cenários, os efeitos que os cenários têm. Então, tudo o cenário, você pode interagir com ele todo, você interage com o cenário todo, independente da direção que você vai, se é a direção errada ou se é a direção certa. Você tem jeito de interagir sempre com o cenário, ele sempre vai te dar alguma coisa para você interagir. E isso é interessante, porque você vê que isso acontece, entendeu? Igual acontece nos filmes, então você fala assim, caraca, velho, isso aqui é um jogo. Então é desse jeito mesmo. Eu acho que a questão áudio e visual são os elementos primordiais desse jogo para fazer com que você se envolva no mesmo. Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Agora, Júnior, vamos falar um pouco sobre os inimigos, né? Diferente de Resident Evil, de Alone in the Dark, parece que The Last of Us eles quiseram colocar algo especial e diferencial em alguns inimigos que a gente pode perceber na própria inteligência artificial dos mesmos e até nas características, porque o que a gente vê muito em jogo de zumbi é que os inimigos eles se parecem, são meio clone. Só que em The Last of Us, apesar de ter alguns inimigos que se parecem e que são clone, existe muita variação das características físicas desses inimigos quanto às próprias características do mesmo, né? Isso fala um pouco aí de cada inimigo, você ainda lembra? Porque eles são afetados pelo Cordyceps, que é o fungo, né? Então, tem um deles, não vou lembrar o nome aqui, se vocês lembrarem, vocês podem me ajudar, por favor. Se eu não me engano, tem os corredores, tem os Corredores, instaladores, os corredores, tem os Terceiro, né? baiacus, né? Tem os baiacus que é aquele que é o instalador quando ele ficou muito tempo. muito tempo, aí ele meio que evolui, né? Isso. Tem os baiacus, tem os instaladores, tem os corredores e tem os terroristas e o exército, né? Os corredores, eles são a primeira fase de uma pessoa que é atingida com Cordyceps. Se eu não me engano, ela enxerga ainda, né? Eu acho que é só o instalador que não enxerga. Isso. O corredor ele ainda enxerga, ele sente a presença e tudo mais, então ele é mais, digamos, ele é mais fresco, entendeu? O instalador, ele não enxerga, mas ele escuta muito bem. Então o jogo te bota na situação, vamos supor, você tá chegando no lugar e aí tem o Cordyceps, o instalador tem um barulho lá que ele faz, que você pode escutar. E não, você tem que fazer de tudo para não deixar ele te escutar, porque senão ele vai vir atrás de você. Aí tem
tem o outro, e que vocês falaram o nome, ele é um instalador, só que ele já tá há muito tempo infectado. Então ele solta poros, que é por onde você pode ser infectado, e solta bombas, né? Fica te jogando pedaços do corpo dele pra tentar te matar. E aí também o jogo bota pra você enfrentar a primeira parte você enfrenta o exército lá, né? E na outra, do resto do jogo você também vai enfrentando os contrabandistas que você encontra durante o jogo mesmo. E eles já usam armas de fogo e tudo mais que você tem que tomar mais cuidado. Entendi. Agora, o Fábio, a gente vê que nesse jogo, como eu já tinha falado anteriormente, e o próprio Júnior agora, que existe uma variedade grande dos inimigos, não só na questão física, como na questão das características. O corredor a gente sabe que ele consegue enxergar você de longe, ele corre mais do que você, apesar de se você tiver uma estamina lá alta, você vai conseguir correr, só que depois de um tempo ele vai conseguir lhe alcançar. Tem os instaladores que, apesar de ele não correr tanto, não conseguir se mover rapidamente, se ele lhe pegar é lona, né? A pessoa morre. E tem o Baiacu que você, para você conseguir derrotar, você vai gastar muita munição e você vai ter que se esquivar muito, porque se ele lhe pegar também é fatal. Você teve, no começo do jogo, você teve dificuldade de perceber as características e de como conseguir moldar e enganar esses personagens, esses inimigos, no caso? O primeiro que a gente enfrenta são os militares, né? Eu, eu tive uma dificuldade numa parte específica no início, para não dar spoiler, que é na chuva, né? É, que eu não estava acostumado ainda muito com a mecânica do jogo, os controles e os personagens eles conseguem te ver facilmente, né? Se você fizer um som muito forte, correr, aparecer uma parte do teu corpo. E esses militares estavam com colete, metralhadora, e eu morri umas 3 vezes ali, pelo menos, tentando passar, né? Umas 4. Já os caçadores, eles são muito perigosos em quantidade, né? Se você não souber dosar tua munição ou o lugar que você vai ficar, eles conseguem te matar, né? Mas se você pegar cada um sozinho, assim como serve para os militares também essa tática, funciona, né? Já os corredores, eu no primeiro momento que a gente encontra eles, que é um prédio abandonado, não é difícil não. Dá para pegar eles por trás, dependendo do local, se não for muito iluminado, né, ou se tiver muito deles. Só que o problema é quando no meio deles tem um instalador, né? Que eles são bem mais aguçados na audição, né? E qualquer barulhinho que dá, eles chegam para cima de você. E o problema tá aí, que você começa a bater nos outros, nos corredores, e, e o instalador não adianta você dar uma porrada nele, que ele te segura e morde teu pescoço, né? É, Ele o, é, engraça, o engraçado disso aí é que, tipo, geralmente vai ser difícil você encontrar somente o corredor. Vai ter vezes que você vai encontrar só o corredor, só que o jogo ele tem uma dose de equilíbrio até na questão da dificuldade, que ele sempre procura colocar uma quantidade específica de corredor juntamente com o instalador. Ou seja, quando você estiver matando, batendo e fazendo zoada, quando você está enfrentando um corredor, posteriormente o instalador vai ouvir e vai começar a se aproximar de você de forma lentamente, né? Como se fosse um assassino silencioso que não tem pressa de lhe matar. Agora, desses daí, Fábio, desses inimigos que você falou, qual você acha que tem o maior nível de dificuldade para conseguir é, eliminar esses inimigos? o maior nível de dificuldade é o Baiacu, né? Para matar ele é bem difícil.
mas eu considero mais difícil ainda são os instaladores pela quantidade e pelas situações que ele pega a gente de surpresa, né? Situação em que você está atirando, gastando bala e a tua bala acaba e você se depara com mais um deles. Você achou que matou todos. Aí chega um lá e te mata de novo. Aí os instaladores, passa raiva com eles às vezes. É complicado. E o Júnior, logo no começo do jogo, Júnior, você sentiu dificuldade na jogabilidade desse jogo e na questão dos inimigos? Que como a gente falou aqui, cada inimigo possui uma característica única para você conseguir vencer. Você teve dificuldade na questão da jogabilidade do jogo? Olha, sim, porque eu não vinha jogando jogos que tinham parecido com aquela jogabilidade, né? E em questão dos inimigos, eu também concordo com o Fábio. Eu acho que os instaladores são um inimigo muito chato de se enfrentar. Tem uma parte que é no prédio, à noite, e, cara, só tem instalador. Então, tipo, é muito difícil. Você tem que andar o tempo todo no stealth. Então, a parada você fica assim, caralho. Se eu tô andando certo, meu Deus, será? Que você dá um passo em falso, você sabe que você vai morrer. Você não vai conseguir. Ainda mais naquela parte, você dá um passo em falso, você vai morrer. Isso aí você sabe. Então você tem que fazer tudo certinho. Se você não fizer certinho, você vai morrer. Então o jogo te bota nessa situação. Eu tenho que fazer certo, tenho que fazer certo, tenho que fazer certo. Se não, já era. O engraçado é que a questão da jogabilidade, eu também tive um pouco de dificuldade, porque é, jogos de survival horror, normalmente eles têm uma mecânica de jogabilidade singular, e o The Last of Us, como eu já tinha falado no começo, ele veio em uma época que o jogo de survival horror estava meio que em decadência, e ele veio com a missão de reerguer esse estilo de jogo e tentar revolucionar o mesmo. E na questão da jogabilidade, eu acho que o jogo conseguiu revolucionar na questão da jogabilidade, porque utiliza muito elemento de stealth, coisa que a gente não via em Resident Evil. Se eu não me engano, acho que nos Residents clássicos não tinha. Nos novos, se eu não me engano, acho que também não tem, mas se tiver é pouquíssimo. Então o jogo utiliza muita mecânica de stealth. A galera que joga Metal Gear Solid provavelmente vai tirar esse jogo aí de letra. E a questão da mira também, da variedade de armas, a gente vê que cada arma ela tem uma característica própria, e tipo, para você utilizar, tipo, a faca você sabe que você tem que utilizar a faca de um jeito, o facão você sabe que você tem que utilizar de um jeito, assim como uma pistola e espingarda. Não é isso, Fábio? O que foi, Fábio, que você achou da variedades de armas que a gente pode utilizar? E se no começo também do jogo e ao longo do jogo você conseguiu se adaptar rápido às características de cada uma dessas armas? Então, as armas, eu não lembro muito bem minha experiência com elas, mas eu acho que tinha uma variedade razoável de armas, assim, elas têm um papel importante, cada uma delas, né, em situações diversas, né. Eu gostei muito de usar uma arma que parece um 38, né, eu gostei dela, mas a munição é bem escassa, porque você só dá um tiro no inimigo, normalmente na cabeça ali já mata, não precisa ficar repetindo, né. Eu vou até entrar no assunto aqui do multiplayer, né? Na parte das armas, assim, quando você usa na parte do multiplayer ou no jogo mesmo, dependendo do tipo de arma que você escolher, você pode ditar a partida, né? Se você souber usar bem a arma. E muitas vezes durante o jogo, você tem que saber dosar bem as armas que você vai usar, porque o facão ele quebra, né? Eu não lembro se as armas de fogo elas ficam gastas, eu acho que não. Mas você tem que saber dosar bem na situação, para não gastar a arma e ficar em falta, né? Uma coisa que eu achava legal na questão das armas de The Last of Us era a questão que você poderia fazer tipo combinação, combo.
Não sei se Júnior se lembra, tipo, quando você pegava um porrete e você tivesse uma tesoura e você tivesse uma fita, aí você poderia fazer tipo uma combinação, não é isso, Júnior? Você não pode fazer uma combinação? É, o jogo te traz essa situação. Porque é como eu falei mais atrás, né? É, ele tenta aquele negócio de simular muito bem como se fosse um mundo pós-apocalíptico. E é isso que ele faz. Se você, eu tô ali, tô num prédio, encontrei uma tesoura e fita e uma lata, por exemplo. Eu posso juntar os três e fazer uma bomba de estilhaços, entendeu? É isso que o jogo te proporciona. Se você, eu achei álcool, achei fita, eu posso e um pano, eu posso fazer um kit médico. Achei não sei o que, achei não sei o que, posso fazer uma granada de fumaça, entendeu? O jogo te proporciona isso, e isso é muito interessante. E você tem que fazer, tipo, você pode estar no meio da batalha, tem que fazer, aí você vai lá e faz na hora lá para poder jogar, entendeu? Isso é muito interessante. Eu gostei muito desse sistema. E você acha que a quantidade, Júnior, de armas que ela chega a ser proporcional à quantidade de inimigo? Porque jogos de survival horror, a principal característica de um jogo survival horror é a questão da escassez de armas, da dificuldade que você tem de sobreviver àquela situação. Você acha que a quantidade de armas que tem, ela é proporcional à quantidade de inimigos? É, ela é proporcional, sim, porque como você está no mundo pós-apocalíptico, então o exército ainda controla algumas cidades. Então é muito difícil você ter arma, né? Então as armas que o jogo te disponibiliza faz jus de acordo com os inimigos que você encontra. Até porque o jogo te dá muita opção de você poder bater neles, entendeu? Mas o jogo tem ele não mostra a barra de estamina, mas o personagem tem uma barra de estamina. Então, vamos supor, você tá correndo, tem uma hora que ele vai cansar, ele vai parar de correr. Se você tá batendo, tem uma hora que ele vai cansar de bater o tempo todo e ele vai ficar cansado, entendeu? Então você tem que saber maneirar isso bem. Você pode atirar e você pode bater. Não. Não, não! Mas e agora? O que está fazendo, Tess? Ah, meu Deus. Talvez eles tenham um mapa ou algo que nos mostre onde estavam indo. Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso. Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse. Ela só disse que era em algum lugar no oeste. O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim. O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso. Ah, é? Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo Não, que é nós somos assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. Vamos falar um pouco agora sobre, eu acho que uma das partes mais importantes que fez com que esse jogo emocionasse muitas pessoas. Muitas pessoas acham que é o melhor jogo de survival horror e o melhor jogo de todos os tempos. Na minha opinião, deve ser porque que é a questão da construção dos personagens e o envolvimento que eles têm com o protagonista. Eu queria saber de você, Júnior, o que foi que você achou da relação entre o Joel com a Ellie e com os outros personagens? Você achou que a Naughty Dog acertou em cheio em fazer essa trama aí com os personagens? Sim, cara. O Joel, ele é uma pessoa muito, digamos, revoltada com o que aconteceu no começo do jogo, pra não dar spoiler. E a Ellie entra na vida dele e no começo ele vai, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, e no final acaba acontecendo. Entendeu? Então, eles conseguiram desenvolver muito bem isso. E todos os outros personagens que passaram, que conviveram com os dois protagonistas, desenvolve bem, né? Apesar de alguns morrerem e outros não, ele consegue iniciar o arco e terminar o arco de uma forma na qual você entende muito bem. Entendeu? Você não fica naquela,
Por que aconteceu isso? Por que não sei o quê? Não, ele começa o arco e termina o arco e todo mundo consegue entender por que aconteceu aquilo. É o engraçado do Júnior falar que começar o arco e terminar o arco referente a alguns arcos que existem dentro do próprio jogo. Tipo, tem uma parte que o Joel e a Ellie, eles precisam de um veículo para chegar a um determinado local. E nisso o Joel lembra que eu tenho um colega, se eu não me engano, o nome dele acho que é Billy, não é isso? O nome dele não é Billy? Billy. Eu tenho um colega que me deve um favor, o nome dele é Billy. E tipo, no momento que ele chega no local onde Billy se encontra, que é como se fosse em um distrito, em uma rua, em uma quadra específica, ali vai se construindo a relação de Ellen, Joel com Billy, e nisso vai criando o próprio arco dele. Você achou o que, Fábio, desse artifício que o jogo utilizou em criar arcos para subpersonagem, no caso? Criar um vínculo, né? Mais, né? Sim, cria um vínculo, tipo assim, ele fecha uma história, tipo, ele vai encontrar o Billy, aí nesse encontro que ele tem com o Billy, aí vai criar uma história, tipo, o Billy vai começar a contar coisas que aconteceu antes da contaminação se espalhar, no caso, a relação que Billy tinha com o Joel dá para ficar meio que subentendido como era antigamente, como ficou depois. E mostra um pouco também da história do Billy. Você achou que o jogo, que a galera que criou o jogo foi uma boa sacada? Eu achei muito boa. Eles fazem. Interessante assim, eles fazem de uma forma suave, que não fica forçado, né? Os personagens vão vai amarrando os personagens um no outro, aquele, sem dar spoiler, assim, o Joe e a Ellie ali, os acontecimentos vão unindo eles, né? E essa parte do Billy, né? Eu achei um personagem assim engraçado, ele maluquinho daquele jeito. E eu lembrei de uma coisa aqui que eu vou tentar não dar spoiler, mas a gente encontra um papel lá em um determinado local que o Billy ele tinha um amigo, né? Amigo bem, bem íntimo. Que Não sei se morava na vocês cidade dele lembram. junto com ele lá. É, Eu lembro. não sei se deu pra entender, amigo assim até demais, sabe? Eu sei. Ele tem uma parte que ele fica até emocionado, coisa e tal. Uma coisa que eu lembro que uma vez o Mauro tinha até falado comigo, tinha comentado, o Mauro lá do canal Coringa dos Games, que ele tinha jogado, acho que foi BioShock Infinite, e ele viu que jogando o jogo que os criadores conseguiram fazer com que a personagem lá do BioShock Infinite se comportasse de uma forma como se fosse uma humana. E pegando isso que o Mauro falou, o The Last of Us também tem isso. Tipo, quando a gente encontra o Billy, chega a determinados momentos que a gente está tão entretido no jogo, tão envolvido naquele universo, que a gente meio que se esquece que aquilo ali é um jogo, a gente acaba se emocionando. Não querendo dar spoiler, a primeira parte que o Joel e a Ellie vai encontrar lá o laboratório dos vagalumes, né, para encontrar lá os vagalumes. Aquela parte eu achei bastante emocionante. Você não achou não? Você lembra dessa parte que eles estão lá no laboratório? Sim, cara, aquela parte ali foi quando quando começou, né, a desenvolver mais a ele, a mostrar o quão grande aquela personagem pode ser pro futuro da franquia, entendeu? Eu espero muito que eles lancem o The Last of Us 2 e que mostrem muito mais dela. O engraçado disso aí que você falar é a construção, tipo assim, a evolução da personagem Ellie, que na minha opinião ela meio que rouba a cena, porque assim, o Joel ele tem um temperamento que a gente consegue entender porque ele é assim, não só pela mudança que o mundo teve, a questão da infecção, a questão do contrabando.
o modo, os artifícios que ele teve que utilizar para sobreviver, e pelo que aconteceu com ele no passado, a gente meio que entende. Só que a personagem Ellie, né, que é a garotinha que ela foi contaminada, que ela foi infectada, só que ela meio que não tá com o vírus, ela é meio imune ao vírus. Eu achei assim genial a forma que o enredo que eles utilizaram para evoluir a personagem. Você não achou isso não, Fábio? Que a personagem ela vai evoluindo ao longo do jogo? Sim, eu gostei muito dela, eu me apeguei a ela, até mais do que o Joe. Ela é um personagem muito forte mesmo. Ela começa ali no iniciozinho ali como parece coadjuvante, né? Mas depois ela vai crescendo e ela é daquele tamanho, é uma menina, né, nova e tal, mas ela é forte, né? Ela tem coragem, ela ajuda muito o Joel nas situações críticas, ela não se desespera fácil. Ela já nasceu naquele mundo, né? Então ela não conheceu aquele mundo antigo, né? É até interessante que ela fica comentando com o Joe durante a campanha perguntando o que era isso. Aí o Joe explica para ela, né? Como é que era o mundo antigamente, né? Gostei muito dela. E fiquei triste porque aconteceu, né? Não vou dar spoiler, mas no final ali, as coisas, e a gente se apega, né? O jogo é muito bom, imersivo. Outra coisa que faz com que essa trama se torne mais envolvente é a questão da trilha sonora. A trilha sonora, ela também age no momento certo, você não acha não, Júnior? Cara, a trilha sonora ela me surpreendeu. Sério, ela toca certinho nos momentos certos, tudo tem. Momento de alegria toca música de alegria, momento de tristeza toca as melodias de tristeza. Ela soube medir exatamente o que tinha que acontecer em cada momento do jogo, em cada fase que o jogo passa. Porque o jogo vai passando, né? Você querendo ou não ali, você acaba percebendo que durante a campanha você vive um ano inteiro, porque você passa por todas as estações. E cada coisa que acontecendo, a trilha sonora dos inimigos vai dar merda aqui, entendeu? E tipo, como é de costume nos outros jogos, ser uma trilha sonora pra qualquer tipo de inimigo. Lá não, era uma trilha sonora pra tal tipo de inimigo, uma trilha sonora pra tal outro tipo de inimigo e tudo mais. Então você fica assim, caraca, é tudo bem dividido, bem certinho. É um jogo que o negócio você fala, cara, esse jogo foi muito bom, esse jogo tem que ser jogado. A pessoa que é gamer, ela tem que jogar. Mesmo você que é fã da Microsoft, abra espaço e jogue esse jogo, porque ele é lindo. Essa questão aí do que o Júnior falou, né? A questão da trilha sonora ser tocada no momento certo. Uma coisa que me lembrei aqui é que, tipo, ele é um jogo que não fica só aquele climão de terror. É uma parte do jogo que, quando você passa por determinados inimigos, tem aquela sensação de calmaria, que é justamente nesses momentos que o Joel começa a dialogar com a Ellie, e aí a gente começa a entender um pouco mais da personalidade de ambos os personagens. Vem, vamos embora, vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. Vamos agora passar para
para uma parte aqui do nosso bate-papo é referente a o que esse jogo influenciou e o que ele representou ao estilo survival horror. A gente sabe que o gênero survival horror já tem o que, se eu não me engano, desde 1800 ou 900 e alguma coisa e bolinha. Começou lá com Alone in the Dark, se eu não me engano, o primeiro, só que só ganhou força mesmo e popularidade com os Residents clássicos. E aí eu queria saber assim do Fábio. Fábio que é praticamente um old game, viveu a era de ouro dos videogames, viveu a era de ouro do survival horror. Aí eu queria saber de você, Fábio, o que, na sua opinião, o que foi que aconteceu com o gênero survival horror que ele foi se moldando ao longo do tempo? Então, eu lembro o gênero survival, ele teve muita força ali na década de 90, né? Geração PS2, com Resident, Silent Hill, né? Que eu quase joguei o 1, joguei o 2 do PlayStation 2. Assim, pelo que eu vi, a Survival ele subiu, né? Foi crescendo a quantidade de jogos e com o tempo, mais para esses anos, ele caiu meio que no esquecimento, né? E na sua opinião, o que foi que forçou ao gênero survival horror ter mudado e ter perdido a sua força? Porque antes de Dead Space 1, eu lembro que veio Resident Evil 5, que meio que descaracterizou todos os jogos dos Resident clássicos. O próprio Alone in the Dark 5 também é uma pegada totalmente diferente dos Alone in the Dark mais clássico, assim como o próprio Silent Hill. Na sua opinião, o que foi que se teve para essa mudança assim do estilo survival? Eu não consigo assim entender muito bem que eles tinha tudo para dar certo, né? Assim, os jogos saíram, era só manter aquilo, na minha opinião, com um pouco de qualidade, mas as produtoras começaram a deixar de lado e colocar ação, e aí perdeu aquela coisa de imersão, aquele sentimento de que você está precisando de alguma coisa, está sofrendo para conseguir algo. Exemplo disso, né? O melhor exemplo que você falou é o Resident, né? Até hoje os fãs mais antigos reclamam, né, que, né, a franquia se perdeu. E eu acho que as produtoras elas queriam agradar um público maior. Eu não sei se o público mudou, o público foi mais jovem, foi optando por ação, né? Eu Júnior, na sua opinião, Júnior, o que foi que se teve pro estilo de survival horror ter perdido não só sua relevância durante o tempo, mas ter se diferenciado e moldado em quase um estilo de ação? Cara, o estilo survival horror, ele tinha muito... Assim, isso é a minha opinião, né? Ele tinha muito aquele negócio de assustar muito e tal. Eu jogando Resident Evil, eu jogava Resident Evil na cagada, você não tá entendendo. Eu jogava quase jogando controle pro chão, qualquer coisa que dava eu já levantava do sofá, dando pulo, tipo, caralho. Ele não tem muito aquele negócio, tipo, que vai te assustar, pá. Mas, é como eu falei, você tem que tomar cuidado com as coisas que você faz no jogo. Porque tinha uma vez que eu fazia merda, eu já sabia que eu ia morrer, mas eu tentava não morrer e eu ficava, caralho, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Entendeu? Então você tem que prestar atenção nas coisas que você vai fazer. E eu acho que depois de The Last of Us, eles viram que eles poderiam voltar com esse, digamos, estilo survival horror. Não é à toa que depois de The Last of Us você viu que muitos jogos de survival horror foram lançados. Teve The Evil Within, teve Outlast, entendeu? Entre demais outros. Eu falei os dois principais porque eu acho que esse a maioria jogou. Então você vê que voltou, porque sabe que dá certo. Entendi. Eu acho que essa mudança
se deve devido à própria geração nova de jogadores, sendo que jogos como Call of Duty, jogos multiplayer estão muito, como é que eu posso dizer, estão muito em alta no mercado, e algumas produtoras como a Capcom, como a Konami, meio que tentou se moldar para abraçar esse público. Então, na minha É isso, opinião, é isso que eu sim, acho Greg. errado, sabe, cara? Tipo, em relação a esse negócio, a gente focar só em jogo multiplayer, igual teve aquele exclusivo do Xbox, qual que... Titanfall, né? É um jogo só online. Titanfall. Igual o Battlefront mesmo, que foi lançado recentemente, cara. Eu sou fã dessa franquia, eu joguei o Battlefront 1, eu zerei os dois, o Battlefront 1 e 2. Esse novo Battlefront só tem, se você quer jogar, tipo, alguma coisa, ele é online. Ele não tem o modo campanha, É entendeu? verdade. E eu acho isso uma coisa errada. Eu acho que os jogos sim tinham que vir com modo campanha. Entendeu? Aí a pessoa fala, mas o Call of Duty tem. Mas, pô, o Call of Duty tem uma campanha de 5 horas. Eu, quando joguei Call of Duty, na minha época, que era Call of Duty 1, 2 e 3, que são os melhores Call of Duty, né? Essas porra de leite com pera, não, que você joga granada, ela vai lá na cara do cara e explode. Antigamente você jogava granada e o nego saía correndo, entendeu? Era 15 horas de gameplay, de história. Não tinha esse negócio de ser multiplayer, não. Então, assim, eu acho que nego só quer saber muito mais de multiplayer e não entende do jogo, entendeu? Eu acho que pra você entender do jogo, você tem que jogar ele. Entender a história. Igual, The Last of Us tem o modo multiplayer, mas você tem que jogar a campanha. Você vai comprar o jogo pra ficar jogando multiplayer? Não. Essa é a minha opinião. Hum, eu acho que o The Last of Us, antes de ser lançado, como eu já tinha falado no começo, ele veio com a grande missão de tentar reviver o estilo survival horror e ao mesmo tempo tentar renovar. Na minha humilde opinião, acho que a Naughty Dog conseguiu fazer bem esse trabalho, porque o The Last of Us ele é um jogo de survival horror que, além de ter os próprios elementos de survival horror, que são poucas munições, é, inimigos diferenciados, e que qualquer erro pode ser fatal, e acima de tudo é um jogo de survival horror que tem uma trama envolvente, diferente de alguns outros jogos antigos. Aí eu queria saber de Fábio o seguinte, tanto ele quanto eu, quanto o Júnior, a gente já finalizou o jogo, né? Já jogou diversas vezes, já sabe mais ou menos onde o jogo começa e termina. Você acha, Fábio, que esse jogo vai ter uma continuação, que ele merece ter uma continuação? Olha, eu acho que merece ter uma continuação, sim. Assim, pelo final que ficou ali em aberto, né? Eu acho que tem tudo para um final, com os personagens do jogo mesmo, a, a Ellie e o Joel, ou até mesmo com outros personagens em outro lugar do mundo lá, com a qualidade parecida, né? Eu gostaria de ver eles de novo no novo jogo, a Ellie mais velha, né? Talvez numa jornada com outra pessoa, com o Joel. Eu acho que o jogo merece sim uma continuação, mas eu acho que a gente não vai ver tão cedo, vai demorar bastante ainda. Eu acho que a Naughty Dog, do jeito que ela é cuidadosa, ela vai trabalhar bem artesanal, né? Negócio bem devagar ali, com calma, para, né, não sair feio, porque todo mundo vai ficar com a expectativa bem alta, né, com essa continuação. E querendo ou não, o The Last of Us foi lançado em 2013, então ele já está completando 3 anos. Eu acredito que esse jogo também vai ter uma continuação. E se tratando da Naughty Dog, uma empresa bastante gabaritada e conceituada no mundo dos games, ela não vai deixar a peteca cair, não vai fazer qualquer continuação. Mas eu acredito que esse jogo deva ter um The Last of Us 2 lá para 2017, final de 2017 ou final de 2018. E você, Júnior, você acha o quê? Cara, eu acho que vai ser lá para final de 2017 também, depois que lançarem
Uncharted 4. Eu acredito que eles já devam estar trabalhando no The Last of Us 2. E tem que ter, cara. O jeito que termina, você fica assim, cara, não é possível, tem que ter continuação, eu quero continuação. Quando terminou, eu fiquei assim, velho, eu quero jogar mais. Tem que jogar mais, mas não tem mais, essa merda acabou. Entendeu? Então, tem que ter continuação, entendeu? Tem. Assim, eu não vou falar as hipóteses que pode ter aqui de continuação, né? Porque senão eu vou estar dando spoiler. Mas tem muita possibilidade, muita. Realmente, eu espero que o estilo de Survival Horror possa reviver seus tempos de glória aí, depois do lançamento do The Last of Us. A gente já viu que a Capcom fez um remaster aí do Resident Evil Remake e do Zero em HD e o jogo foi um sucesso. A própria Capcom já informou que tá fazendo um remake do Resident Evil 2, que é um super clássico, né? Que vai agregar mais ainda para esse estilo de survival horror. O próprio Júnior citou aqui o The Evil Within, que foi um jogo que eu joguei e realmente um dos melhores jogos de survival horror que eu joguei nos últimos tempos, associado ali com Dead Space. Então é só esperar aí que a Naughty Dog possa dar uma continuação nessa obra de arte e que não deixe a peteca cair. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Então, galerinha, vamos chegando ao final aqui a mais uma edição do Outcast. Quero agradecer imensamente aos participantes Júnior e ao Fábio por ter comparecido aqui em cima da hora e a gente ter feito esse bate-papo descontraído. E Júnior, se despede aí da galerinha. Opa, galera, muito obrigado para você que acompanhou o nosso Outcast mais uma vez até o final. Você nos ajuda muito. E não se esquece de acompanhar os próximos capítulos. Estaremos aí com vocês. Valeu! Eu que agradeço, Júnior. Estamos juntos, firme e forte. Assim como o Júnior falou, haverá outras edições de Outcast, não só sobre jogos, mas também sobre animes, sobre filmes e seriado. Está tudo aqui programado e com o tempo ele vai saindo aí gradativamente. Agora, Fábio, se despede aí da galerinha, você que em breve vai estar no bate-papo lá do Boteco dos Games, no canal Pronto pro Jogo, que eu também faço parte lá no quadro lá do podcast. Se despede aí da galera, se quiser deixar um abraço especial para qualquer pessoa, vai que é sua, Fábio. Então, agradeço, muito feliz de ter participado aí com vocês desse podcast e foi legal o papo que a gente teve do Last of Us. Espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal que está acompanhando o vídeo, deixa eu curtir. Deixa um abraço aí pro Alexandre Lepesquer, que a gente esteve conversando. Agradecer ao Heraldo mesmo por esse convite. E a gente está aí, a gente está, sempre puder tá participando, acompanhando, e é um prazer mesmo. Gosto muito de todos. Obrigado, Júnior, também. Valeu, eu agradeço novamente a vocês dois por ter participado aqui dessa edição do Outcast. Mando um abraço especial por James Ventrui, que participou do Outcast passado, que o assunto foi Super Nintendo, tanto ele quanto o Denis, né, que é o Koguma, do Cogumelo do Zelda. Mandar um abraço para eles dois. Agradecer a todo mundo que tem acompanhado o Outcast. Agradecer a galera também que está acompanhando o bate-papo no Boteco dos Games. Está acompanhando também o videocast lá no canal do Mauro. Tô recebendo vários feedbacks positivos não só sobre o Outcast, mas sobre esses outros projetos aí que eu faço parte. Então agradecer a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse Outcast. E é isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima. Agora vocês estão me escutando? Agora sim, até que fim. Fala-me, Deus!
E aí, Heraldo? E aí, Fábio? Beleza? E aí, Boa noite. Júnior, Fábio Júnior. O Fábio Júnior é gente boa, viu? Ah, não duvido não. Já conheceu a Europa inteira. Tô mentindo, Júnior? Que Europa inteira. Naquela parte que a gente vai tirar a Ellie da cama do hospital, vocês mataram os médicos ou deixaram eles vivos? Matei todo mundo. Eu matei todo mundo também nessa porra. Ah, eu também falei. Eu sou mal. Seus filhos da puta. Eu tava puto já. É porque tem a parte que você tem a opção de matar e não matar, né? Eles ficam lá gritando, ai meu Deus, vai morrer todo mundo. Uma coisa que eu não gostei desse The Last of Us, sabe o que foi, Júnior? O quê? Não tinha um boss, um chefão. Você não achou não, Fábio? Parando pra pensar agora que você falou, realmente, não tem um boss. Ele só faltou ter um boss mesmo, entendeu? Tem o Baiacu lá, que ele é como se fosse um sub-boss, mas não tem um boss, entendeu? Agora, Júnior, essa história aí de que você conheceu os principais bordéis da Europa foi verdade ou mentira isso, não? Quem me contou Claro foi que é Alexandre. mentira. Foi Alexandre. Mentira da Alexandre. Foi a Alexandre Lepescoa Square que falou, é verdade ou mentira? Agora, ô Júnior, Alexandre falou isso por quê, rapaz? De sacanagem? Sei lá, cara. Eu falei assim, vem cá, rapaz, eu tava vendo as fotos lá do Júnior, ele conheceu a Europa, foi? A Alexandre, sim, rapaz, inclusive ele foi nos principais bordéis de lá da Espanha e da Itália. Eu falei, porra, que conversa é essa, rapaz? Tô conversando de uma coisa e tá falando de outra. Ele falou brincando então, não vem? Foi brincando, eu não, mas tava com a família lá, pô, minha mãe tava lá. É por isso que eu digo que esse Alexandre não presta. Aí, o Alexandre, ele veio aqui pro Rio. O dia que ele botou lá aeroporto, não sei se era Santos Dumont, esqueci o nome do outro aeroporto. Ele botou no Face e começou a chover aqui no Rio. Ele chegou aqui no Rio e começou a chover. Aí ele foi embora, parou de chover. Não foi coincidência. O apelido dele agora, sabe qual é, Fábio? Sei não. O fazedor de chuva.